Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 2 de dezembro de 2018, estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, O Poder de Deus para a Salvação. Estamos na sexta semana, na semana 6, com o título Muito Mais Seremos Salvos pela Sua Vida. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Senhor Jesus, também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já indicando aqui os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Ó Senhor Jesus, também ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, pessoas que você possa compartilhar os vídeos do canal, para quem você possa compartilhar aqui essa palavra. Ó Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Atos capítulo 7, versículo 56. Senhor Jesus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Senhor Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó Senhor Jesus. Agora Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Senhor Jesus, a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Morto por causa das nossas transgressões, ressuscitado por causa da nossa justificação. Senhor Jesus, em todo o seu viver, Jesus foi posto à prova. Assim que foi batizado, ele foi ungido pelo Pai para iniciar seu ministério terreno e conduzido pelo Espírito ao deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. Logo a seguir, o diabo veio tentá-lo. A vida inteira foi um teste para ele. Senhor Jesus, a cruz foi seu último teste. Quando morreu, ele entregou o Espírito e foi sepultado. E o universo inteiro parou, prendeu a respiração, na expectativa do que aconteceria. Seria Jesus mais um homem bom, mais um herói, um mártir, que morreria pelos homens e ficaria no túmulo? Todo o universo sabia que Jesus estava ali para pagar nossa dívida. Ó Senhor Jesus. Por exemplo, digamos que você tem uma dívida enorme e encarrega alguém de pagá-la pessoalmente, levando o dinheiro até o credor para pegar de volta a promissória assinada por você. Sua vida depende do pagamento dessa dívida. Assim que a pessoa encarregada sai para fazer o pagamento, você fica apreensivo. Será que ela conseguirá chegar até o credor? Será que não irá acontecer alguma coisa? Talvez seja assaltada no caminho. Talvez o credor não aceite o pagamento.
como ter a certeza de que tudo estará bem e que a dívida será paga? Senhor Jesus, somente quando o emissário voltar trazendo a nota promissória quitada. Enquanto isso não acontecer, você não terá a certeza de que o credor aceitou o pagamento. Da mesma sorte, quando o Senhor morreu e foi ao Hades, foi para pagar a nossa dívida. Enquanto ele não voltasse, ninguém poderia ter certeza de que a dívida foi de fato quitada. Por isso, todo o universo aguardava ansiosamente. Passou um dia, 2 dias, e no 3º dia aconteceu algo maravilhoso. Jesus voltou da morte. Ó Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Isso quer dizer que a dívida foi paga. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 25, descreve a aceitação da morte do Senhor como pagamento de nossa dívida. A primeira parte do versículo diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Na cruz, Ele morreu por causa de nossas transgressões, por causa de nossos pecados. Mas não foi só isso. O versículo continua: e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus o ressuscitou dentre os mortos para mostrar que fomos justificados. Nossa dívida foi paga. Ó Senhor Jesus, a morte de Cristo foi eficaz para satisfazer a justiça de Deus, o qual o ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Chegou um momento em que Deus falou: filho, você foi aprovado, saia desse túmulo. E no momento em que ele saiu do túmulo, Deus não disse mais: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e sim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o versículo que está em Salmos capítulo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Também citado várias vezes no Novo Testamento. Em Atos 13, versículo 33, Paulo cita em sua pregação como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, também lemos: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus, isso equivale ao que está escrito em Romanos 1,4. Foi designado Filho de Deus. Jesus já era Filho de Deus em sua divindade, no seu Espírito. Mas no momento da ressurreição, o corpo do homem Jesus, sua natureza humana, foi designado Filho de Deus. Agora, Jesus era Filho de Deus no seu Espírito, na sua essência divina e também na sua essência humana. Pela primeira vez na história da humanidade, um homem se tornou Filho de Deus. Ó Senhor Jesus! Então hoje há um homem na glória. Quando Estevão estava sendo apedrejado, olhou para o céu e viu o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ó Senhor Jesus! Da mesma forma, quando João na ilha de Patmos viu os 7 candeeiros de ouro, viu um semelhante a Filho de Homem. Era um homem andando entre os candeeiros. E nós temos um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó Senhor Jesus! Portanto, recapitulando, Jesus Cristo agora é Filho de Deus na sua essência divina, no seu Espírito, mas também é Filho de Deus em seu corpo, o corpo glorioso que obteve após a ressurreição. E nós seremos iguais a Ele. Hoje somos filhos de Deus no Espírito e Deus está trabalhando em nós, santificando-nos para transformar nossa alma. Quando Jesus voltar, nosso corpo será transfigurado
e seremos filhos de Deus por completo, no espírito, na alma e no corpo. Isso é o que se chama plena filiação. Hoje somos filhos de Deus parcialmente, apenas em nosso espírito, mas quando Jesus voltar e formos glorificados, transfigurados, seremos filhos de Deus em todo o nosso ser, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, em nosso estudo da próxima semana, concluiremos a parte da glorificação, vendo vários versículos sobre o cumprimento de nossa salvação com a redenção de nosso corpo. Já fomos justificados no Espírito, estamos sendo santificados na alma e nosso corpo será glorificado. Esse é o nosso itinerário. Estamos sendo santificados na vida da igreja e em nosso serviço na pregação do Evangelho, cuidando de outras pessoas. Que coisa maravilhosa! Que grande salvação! Justificados, santificados e glorificados, de pecadores a filhos e de filhos a herdeiros. Louvado seja o Senhor! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente vê aqui que o Senhor, ele veio aqui na terra e ele viveu a todo tempo sendo provado, porque ele não podia falhar. Ele já era filho de Deus, ele já tinha a natureza de Deus ali no seu espírito, era o próprio Deus ali, era 100% Deus e 100% homem. Então, no espírito dele já estava tudo certo, tudo resolvido. Mas no seu viver humano, ele também precisava ser introduzido essa vida divina. Ó Senhor Jesus, então ele não podia falhar, não podia ser colocado o pecado ali. Porque esse era o plano original de Deus. Quando colocou o homem no jardim do Éden, botou Adão ali, se Adão tivesse imediatamente ali comido da árvore da vida, já tinha resolvido todo o problema. A natureza de Deus já ia estar dentro do homem, o homem ia estar blindado. E quando Satanás aparecesse, sai fora Satanás, já era, não tem espaço para você aqui não. Senhor Jesus. E o homem ia viver totalmente para Deus, ia depender de Deus, ia ter essa base da vida divina dentro de si, e aí pronto, estava resolvido. Então a Bíblia ia ter 4 capítulos, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Ia ser só ali o início, o que Deus cumpriu, e depois ali a Nova Jerusalém descendo do céu e pronto, acabou. Era isso que a gente ia viver. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A Bíblia ia ter esses 4 capítulos e ia estar tudo resolvido. Senhor Jesus. Mas o que a gente vê ali, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, é Deus resolvendo todas as coisas por amor ao homem. Ó Senhor Jesus, Deus criou o homem com o propósito de subjugar o inimigo. Mas o inimigo veio e o homem escolheu comer do conhecimento do bem e do mal. Então o homem recebeu dentro de si a natureza pecaminosa. Então Deus teve que expulsar o homem do jardim, e aí botou o triplo requisito ali, botou um querubim ali na entrada do jardim, com uma espada flamejante, que se revolvia, mostrando o querubim ficando a glória de Deus, a espada a justiça de Deus e o fogo a santidade de Deus. Então o homem agora tem que cumprir esse triplo requisito e Jesus veio para cumprir tudo isso. Ó Senhor Jesus, por meio de Jesus nós fomos justificados. Então, por causa das nossas transgressões, ele foi morto. Ele morreu por nossa causa. Então, pagou o pecado, está tudo certo. Senhor Jesus. Mas, e aí? Ele morreu, e aí? Deu certo? Não deu certo? Senhor Jesus. Vários mártires aí, vários heróis aí durante a Bíblia, foram aí cumprindo a vontade de Deus, foram martirizados, Ó Senhor Jesus. Cumprindo ali a vontade de Deus, a gente vê vários e vários exemplos durante a Bíblia inteira, mas morreu, acabou. Ó Senhor Jesus, e aí? Como é que a gente ia saber, Ele deu o exemplo aqui, você tem uma dívida, manda alguém pagar, como que você sabe que está pago? Quando você recebe a nota promissória, o comprovante. Ó Senhor Jesus, é igual você vai pagar uma conta, aí você vai lá no caixa eletrônico, aí vai lá, código de barra, paga a conta ali, não sai comprovante.
Aí como é que você sabe, né? Aí você vai lá, né? Você tem que ter uma outra forma de comprovar. Você vai lá na tela, lá pede um extrato para ver, aí vai lá a tela e trava. Você não consegue ver se você pagou. E aí, tá pago ou não tá pago? Você vai voltar para casa tranquilo? Não, você vai procurar um outro caixa eletrônico até você conseguir ver, né, se está registrado lá que foi pago. Se não tiver registrado, você não sabe se foi pago ou não, né, Senhor Jesus. Você não pode ficar tranquilo, né, se a conta não foi paga, né, ó Senhor Jesus. Né, então, da mesma forma, né, então o Senhor, Ele ressuscitou para a nossa justificação, para todo o universo ter essa clareza ali de que foi paga a nossa dívida. Deus aprovou, né, aquilo que Jesus fez, então Ele foi ressuscitado. Então o homem Jesus foi aprovado. Né? Então ali, né, todas as suas atitudes foram aprovadas ali e agora Ele foi glorificado. Então agora tem um homem na glória. Ó Senhor Jesus. E assim também é esse processo só que a gente passa. Né? Hoje nós já recebemos o Senhor no nosso espírito. E agora durante toda a nossa vida nós estamos introduzindo esse Senhor na nossa alma, né? Né, como já foi falado, as duas formas, né, as duas naturezas que nós temos, né, a natureza do inimigo, né, que colocou ali o conhecimento do bem e do mal, que nos atrapalha demais. A gente passa a viver, né, por nossa vida da alma, nossa vida independente de Deus, né, uma vida que não tem origem em Deus, né, ó Senhor Jesus. Né, então a gente precisa ver, né, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma coisa, certo e errado, e aqui tem a árvore da vida. A origem daqui, né, é bom, é ruim, é como uma moedinha que tem dois lados, né? Você paga com o bem, mas o mal vai junto. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor não quer que a gente viva pelo certo, pelo errado, pelo bom, pelo ruim, pelo bem, pelo mal. O Senhor quer que a gente viva pela vida, as coisas que têm origem no Senhor, né? Aquilo que a gente faz segundo a origem no Senhor. Né? Então, pegar o próprio, como exemplo assim, a própria Bíblia. Você um dia foi lá, né, aceitou o Senhor e o Senhor te deu um procedimento, né? Te deu agora um viver, algo para você viver de acordo com a palavra de Deus. Aí você pegou aquilo ali, né? Saiu de Deus, né? A fonte foi Deus. Aí você pegou aquilo ali, né? Colocou dentro de você. Agora eu creio nisso aqui, vou praticar isso, vou praticar essa coisa, né? Aí tudo bem, foi lá, a semente de Deus veio ali, foi para o seu viver, serviu para aquilo ali. Mas a partir de agora você vai ficar praticando só aquilo ali, só aquilo que você ganhou. Então, aí Deus vai lá e te mostra uma outra coisa. Você fala assim, não, eu vou viver através disso aqui. Então você pegou isso aqui e colocou na outra árvore. Então agora você está vivendo certo e errado, de acordo com o que você aprendeu. Você não está mais dependendo, a fonte daquilo ali não é mais Deus. Porque aquilo ali precisa ser renovado, precisa ser transformado. Você vai ganhando experiência. Né? Aí agora eu vou dar um exemplo bem prático. Né? Você vai lá e começa a malhar. Aí você começa, né, fraquinho ali, começa pegando um peso de 1 quilo. Aí pega ali 1 quilo, né, e vai ali. Só que depois de um tempo, né, se você atingiu aquilo ali, acabou, beleza. Né, mas se você quer ganhar mais massa muscular, 1 quilo não vai te ajudar a ganhar mais massa. Você precisa agora de um outro peso, de 2 quilos, 1,5 kg, e vai aumentando, né, à medida que você vai ganhando mais massa. Né, se você não aumentar, você não vai ganhar mais massa, você não vai crescer o seu corpo, né? Senhor Jesus. Né? Igual, por exemplo, se você vai fazer um exercício para perder peso, né? Aí você vai fazer aquele exercício mais rápido ali com 1 quilo ali para você perder peso. Né? Então no começo vai ser uma beleza. Depois, se você não aumentar a carga, você não vai conseguir, você vai estagnar. É como uma dieta, né? No início você perde vários quilos, depois estagna. Depois para você perder demora. Porque você tinha muita gordura ali. Então no início foi fácil queimar aquela gordura. Agora o seu corpo vai precisar entender que você agora tem uma nova dieta e que você vai viver a partir daquilo ali. Então ele vai reter um pouquinho ali até você ganhar, né, até você ganhar massa magra ali. Né, Senhor Jesus. Então da mesma forma nós recebemos o Senhor e agora a gente precisa desenvolver isso. Né, ó Senhor Jesus. O Senhor Ele quer que nós desenvolvamos isso. Então, se você ficar a vida inteira com essa palavra que você ganhou lá no início, aquele 1 quilinho ali, você não vai crescer mais, você vai ficar do mesmo jeito. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Se você fez aquela dieta ali, né, e tá só aquilo ali, você não persistir, né, você não vai conseguir emagrecer mais. E, na verdade, depois você vai ganhar os quilos tudo de novo.
né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa continuar exercitando o nosso espírito, renovando, né, a palavra, né? Sempre procurar, sempre que a nossa palavra do dia a dia, ela sempre venha dessa semente divina, venha da árvore da vida, ela tenha sempre o princípio em Deus, né? A fonte de tudo que a gente faz seja Deus, né? Por isso que o Senhor ele não ficou na morte, ele veio para nos justificar. Então o Senhor foi feita a justiça de Deus. Então, para a gente continuar cumprindo essa justiça diariamente, né? Por um lado, ele já fez de uma vez por todas, você creu, foi introduzido na igreja. Mas agora, para desenvolver essa salvação, até a gente chegar a esse ponto, né, de sermos filhos de Deus no espírito, na alma e no corpo, nós precisamos desenvolver tudo isso. E para isso você precisa dessa semente divina diariamente. Nós precisamos dessa palavra que vem diretamente de Deus. Não só de pão verá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, né? Senhor Jesus. A gente vê como que Satanás enganou o ser humano usando uma palavra que era de Deus, mas estava saindo da boca de Satanás, não estava saindo da boca de Deus. Eva foi lá, foi enganada. Aí quando ele veio para tentar o Senhor com a palavra, né, o Senhor transforma a pedra em pão. O Senhor falou aqui, né, ali ele falou, né, lá da boa terra, né, que mana leite e mel, né, das pedras ali, né, ia tirar o cobre, né, Senhor Jesus. Então mostrando ali que tinha muita abundância na terra, ali da pedra podia transformar em pão. Então ele pegou essa palavra e usou para o Senhor. Aí o Senhor teve que usar a palavra também. Peraí, você não vai me enganar. Porque essa palavra, Satanás, não está saindo da boca de Deus, está saindo da sua boca. Então ele tentou usar a palavra para enganar o Senhor, mas o Senhor estava ligado, né? Ó Senhor Jesus. Então hoje também da mesma forma, precisamos tocar na palavra, mas não na letra. Precisamos tocar na palavra que está saindo da boca de Deus, a palavra cuja fonte é a árvore da vida. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, negar nós mesmos, negar nossa vida independente de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então por isso que as pessoas estavam, né, todo o universo estava aqui aguardando, né? Será que ele foi aprovado ou não foi aprovado? Foi tudo feito de acordo com Deus ou não? Se você olhar ali toda a religião em volta de Jesus, Jesus foi reprovado. Curou no sábado, não podia, né? Reprovadíssimo. Jesus estava reprovado, ele era blasfemo, ele falava que ele era filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Segundo a religião, Jesus estava reprovado. Ó Senhor Jesus. Mas de acordo com Deus, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, a nossa dívida foi paga. Ele teve um viver aqui e não caiu na tentação. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ó Senhor Jesus, e assim como ele teve esse viver por completo, se tornou completamente ele filho de Deus, ele deixou para a gente também esse modelo. Nós podemos viver de acordo com o que ele fez, de acordo com o que ele é, e não ficou na cruz. Hoje ele se tornou o Espírito que dá vida, e hoje ele está dentro de nós, passou por todo esse processo para que hoje a gente possa depender dele, viver por meio dele, ter como base toda a palavra que vem por meio do Espírito, exercitando o nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, sendo santificado, sendo conformado, sendo transformado, Senhor Jesus, até o dia da volta do Senhor, nós vamos ser herdeiros de Deus, não só ser filho, mas ser um filho herdeiro, um filho que está pronto para assumir o desejo de Deus, que sempre foi o desejo de Deus, que o homem subjugasse Satanás, como dominasse por toda a terra, ó Senhor Jesus, como expressasse a Deus, Foi isso que Jesus veio fazer e ele deixou isso para nós também. E hoje, por meio do Espírito, nós podemos expressar a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer, mas tem que exercitar o Espírito, tocar na palavra, uma palavra que está vindo da fonte que é Deus, senão o inimigo vai conseguir nos enganar. Como a Bíblia fala, ele quer enganar até mesmo, se possível, os eleitos. Então a maneira de a gente não se enganar é continuar no Espírito, invocando o nome do Senhor, e o Espírito vai testificando com o nosso Espírito, aquilo que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem deseja que chegue essa palavra, para quem chegue aqui os vídeos do canal, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te mostrar, ó Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, até mais, ó Senhor Jesus, amém.